Aí está, bom dia pessoal, 5h88, mínima 10, aqui não, queridinha. Aí está, bom dia pessoal, terça-feira, 12 de agosto de 2000, era pra ter ido ao contrário, tá, vamos fazer o contrário aqui, então. 12 de agosto de 2025, agora são exatamente 10 horas e 59 minutos, e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, acabei de finalizar uma primeira corrida aqui, uma das mais satisfatórias que eu fiz nesses mais de 8 anos de aplicativo. A Patrícia Cavalheiro, perguntei se poderia falar o nome dela. Sim, claro, pode colocar lá. A Patrícia Cavalheiro trabalhava há alguns anos na RBS TV, aqui de Porto Alegre, na TV mesmo, era repórter, né? E agora trabalha na empresa do TJ, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E daí eu fui buscar a primeira corrida na minha vizinha, mora lá em cima, nos Altos da Amapá, num daqueles condomínios que tem lá em cima. E eu olhei pra ela assim, tu trabalha na RBS, né? Ela disse, não, já trabalhei, mas já saí já faz 10 anos e tal. Disse, que legal, prazer. Daí vimos conversando, né? Ela se atraiu pela adesivagem toda do Moisés e veio me perguntando, e eu fui dando corda, fui falando, porque também é este povo que eu quero receber, né? Que eu quero chegar, jornalistas, empresas, influencers, agentes, enfim, né? Além dos passageiros, é claro, em busca de uma oportunidade, em busca de uma situação que possa fazer com que eu gire a minha chave. Dito isto, que dia maravilhoso, temperatura, repressão. Já estou aqui na Cidade Baixa agora vou ter que parar para passar raiva. Eu acho que já vou resolver a questão do combustível, já vou em direção ali não precisa abastecer agora, mas em algum momento do dia eu vou precisar abastecer com certeza, então acho que já vou fazer isso agora. Vou ali no Posto Barcelona, poderia ter entrado direto na Getúlio, mas eu ia parar na Angústia, mas já resolvi que não. Vou ali abastecer então, se não tocar, tocou. Não, 6h18 não, mínima 10. Aqui não, queridinha. E depois posso rodar por aí sem me preocupar. Pra cima deles e ferro nelas. 8h49 não, mínima 10. Aqui não, queridinha. Vai, Moisés! Não vai rolar abastecimento no Barcelona hoje. Parei aqui na André Belo justamente para comprar o cupom e ver, né? Tá 5,55 gasolina comum. Subiu de ontem para hoje 40 centavos. E uma barata 5,47 lá, o do São Geraldo, que eu vou lá de tarde ou quando eu passar perto. Eu tenho gasolina para metade da jornada ainda, pelo menos. Então não é urgente isso. Vamos esperar aqui no Menino Deus. Liguei 99. Não comentei com vocês, hoje quando tá saindo até dei uma carona pro Bill. Inclusive tem que pagar aquele take lá. Tem que pagar um take lá que não... Um assunto que não não pode aparecer. Não pode aparecer, depois que eu me dei conta. Dei uma carona pro Bill, daí ele tava indo buscar uma da 99, daí no fim cancelou. Eu liguei 99 pra ver qual é que é, né? O zero eu já tenho. Ontem até que foi bom, não, ontem foi bom o movimento na Uber, foi bom. Saí do sol, tô com calor, vou tirar esse moletom já. Foi bom o movimento ontem, o problema é a passação de raiva, aquela coisa de ficar esperando corrida com dinâmica e não vem, ou então só vem pras pontas. Isso aí é muito estressante, é muito irritante. E eu vi um colega que foi 5 mil reais semana passada, tudo bem, com um bônus gigantesco, 300 e poucas corridas na semana. Tudo tem contexto, né? Não foi à toa que ele fez 5 mil. Fez 5 mil porque trabalhou valendo como se não houvesse amanhã. Mas mesmo que o cara não faça tudo isso, mostra que sim, tem alguma coisa a ser tirada da 99, né? E eu realmente fechei as portas para 99 já faz muito tempo. E me sinto às vezes um idiota de cabeça dura, não dando chance. Mas é que eu tenho os meus argumentos, eu tenho meus motivos, eu tenho meus ranços, eu tenho meus traumas com 99. Isso ninguém vai tirar de mim, infelizmente, isso é fato. E não há nada pontual, Um dia o cara me perguntou, Daniel, tu tem ranço porque tu foi obrigado a dirigir pela 99 um ano inteiro? Sim, exatamente isso. Uma coisa é tu fazer como opção, outra coisa é tu fazer que tu só tem ela como opção. Mas da Uber que te bloqueou, tu não tem ranço. Pois é, deveria ter o ranço da Uber que me bloqueou, né? Por causa de... Bom, esse assunto já foi falado várias vezes aqui, né? Quem não sabe, fui bloqueado na Uber durante um ano
por causa de denúncia de colegas invejosos e por causa que entrou uma corrida da 99 e a corrida da 99 derruba tudo, não pergunta se desafio não. E já me perguntaram uma vez, tu tem ranço da 99 que tu foi obrigado e tu não tem ranço da 99, da Uber que te bloqueou. Sim, eu fui bloqueado por causa de denúncia de colega, por causa das falhas que o aplicativo da Uber tem, que permite que tu cadastre um carro diferente do teu, e não foi o meu caso. Eu não cadastrei carro diferente de meu. Lembrando aqui, para quem não sabe, eu tinha um Focus hatch. E existe a mesma versão do Focus hatch, porém, na mesma versão não, mas o mesmo Focus hatch existe na versão sedã. Ok? Só que no documento deles, o CRLV, aquele lá, não existe nenhuma diferenciação na descrição do veículo. Não diz se ele é hatch, ou não dizia pelo menos. Ou não dizia se ele era sedã. Até aí tudo bem? Tô indo por partes para tu entender o que aconteceu comigo. Acontece que, quando eu cadastrei meu carro no aplicativo da Uber lá atrás, 2017, Focus não sei o que, 2.0, Titânio, bababá. A descrição do carro ali, tudo certo. Eu comecei a rodar, fazendo corrida de X e de Select na época. Daí um dia um passageiro perguntou, mas fazendo X com esse carro vale a pena? É o carro que eu tenho, né? Esse é o meu carro. E por que tu não faz black? Não, porque esse carro é hatch, não pode fazer black. Pode sim. Não pode. Esse é hatch, tem que ser sedã. Não, ele pode sim, eu já andei nos hatch por aí. 10 pila pra onde? Florencio, vamos dar. Já concluo essa história. Vou aqui pegar o passageiro na Rua Geral do Brasil, que por sinal fica em frente à Praça Esporte Clube Internacional, só para não passar batido. Daí o passageiro me convenceu que o Focus hatch fazia Comfort, fazia Black, porque ele já tinha andado e tal em Porto Alegre, aquela coisa toda. E daí eu mandei a mensagem pro aplicativo: queria saber se eu posso fazer Black. Puf, na mesma hora meu carro foi habilitado na categoria Black. Eu tô grandão. Te busquei. Não sabia nada de aplicativo, não sabia nada de Black, não sabia como posicionar, não sabia porra nenhuma. Daí procurei um grupo de Black pra entrar. Aí que o colega filho da puta que aparece na história. Entrei no grupo, aquela coisa toda. E a primeira coisa que me perguntaram quando me apresentei lá: eu sou Daniel, sou motorista de aplicativo, não sei o que, babá. Que carro que tu tem? Um Focus hatch ou sedã? Focus hatch. Mas tu não pode fazer Black com Focus hatch. Bom, então vai falar lá pro estagiário. Deu uns 2-3 meses disso, eu fui bloqueado no Black, né? Parou de vir corrida Black. Naquela época tu optava, ou tu fazia X, ou tu fazia só Black, ou tu fazia só X. Ou fazia tudo, né? X e Black, tudo junto, não tinha o botãozinho de selecionar o que tu quer, o que tu não quer. Então eu tinha só Black habilitado. Daí chegou um determinado momento lá, veio uma corrida X pra mim. Isso, o que tá acontecendo? Daí eu mandei a mensagem no grupo: alguém mais tá com esse problema, será que é um bug? E daí o engraçadinho respondeu: né? Só pode, né? Tu não pode fazer Black. Daí eu senti a maldade. Daí eu voltei, depois passou umas 2 semanas desse dia, eu mandei uma mensagem pro estagiário de novo: escuta aqui, tia, por que eu não tô recebendo chamadas Black? Assim como se tu não soubesse do que se trata. E o cara, na mesma hora me habilitou no Black de novo. Depois disso, eu fui bloqueado na Uber. E um ano depois, quando o Focus estragou, eu vendi o carro. E daí quando eu fui excluir ele no aplicativo, a minha conta da Uber foi reativada, assim como quem vai à merda, né? E assim eu voltei a fazer Uber. Mas, e aí, Daniel, tu não tem ranço da Uber e tu tem ranço da 99? Pois é, nem eu consigo explicar isso. 11h11 da manhã, cadê o José Fernando? Tá ali ele, me esperando já. Tá feia essas pastilhas. Não sei se perceberam, mas eu saio mais cedo do que o meu normal, né? E por que eu não saio 10 horas da manhã, 9 horas da manhã pra trabalhar? Porque é exatamente isso que tá acontecendo agora. Olha só, eu entrando no meio do Peugeot. Esse é o pior horário que existe, entre 10 e meio-dia. Sempre foi, na verdade. Ou o cara sai às 7, 6 da manhã, 5 da manhã, e aproveita o movimento de verdade da manhã, com dinâmica às vezes, ou o cara sai às 11h30, meio-dia, como eu faço todos os dias.
Eu acordei cedo hoje, tava de bobeira, disse, vamos dar ali. O dia tá bonito. Cara, é inacreditável. É inacreditável o que acontece nesse horário. Não é só falta de corrida. O trânsito é bem pior. Mas muito. A moça me fez chorar agora, em viagem. Não a Lisa, minha última passageira. Ainda vou pintar o Moisés aqui, ó. Desculpe a câmera virada. Desculpem a câmera virada. Ainda vou pintar o Moisés aí, vocês vão ver. Um abraço pra Ana Felino, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Ela me fez chorar agora, enquanto eu trazia minha passageira aqui pro fórum. A Ana, ela é minha seguidora já faz um tempo aí. Não sei exatamente se desde o começo, mas com certeza há bastante tempo. Trabalha lá no Rio Grande do Norte. Uma das primeiras a me dar um feedback positivo em relação ao Baratão, por exemplo. Logo que eu larguei a primeira vez a campanha, ela reportou que conseguiu abastecer com o meu código lá em Natal. Ela acabou de mandar uma foto. Do carro dela adesivado. Uma praia maravilhosa lá. Mar azulzinho, sabe? Coisa mais linda. Agora tem que levar o Moisés lá. Este Moisés ou qualquer outro que venha na sucessão aí. Não sei, não vai ser o Cronos com certeza, mas enfim. Agora o objetivo é levar o Moisés lá. Obrigado, Ana. Valeu pela parceria aí. Emocionou o amigão aqui. De fato emocionou. Meio-dia 17, tô indo buscar agora mais uma. Preciso me recompor antes. Pegar aqui no OC, prédio comercial do Pará de Belas. Levar lá para Partenon, na rua Guilherme Alves. Que viagem agitada que eu fiz agora. Peguei lá no sanatório na Bento e trouxe aqui pra farmácia do estado, Benjamin da Pila. Buscar na Zenha. Não. Duas senhoras. E elas ficaram toda boba quando viram o carro, não sei o que. Porque eu também quero criar um canal, porque eu faço comida, que eu sou cozinheira e também faço costura criativa. E eu tava com os vídeos tudo baixo, porque tá calor agora. E daí foi uma gritaria, elas tentando falar mais alto do que eu e eu tentando falar mais alto do que elas, e os busão aqui na Bento. E uma agitação, e uma gritaria, um girateta, 8,89 mínima 10 aqui. Não, queridinha. De lá pelas tantas, vamos gravar? Uma delas, vamos! E a outra disse, não! Eu, tá? Ou não vence nesse caso, né? Não podia aparecer. Não sei. Deve haver alguma... 45 pra onde? Neon, 35 km, 45 pila em 46 minutos. Vamos. Perdi. Putz, eu vou me arrepender de não ter feito essa corrida. Não vou. Neópolis, lá em Gravataí. 9 pila não. Essa do tempo, como diz o Mota, né? 45 para 36 minutos é a do tempo, né? Do tempo vale. O problema é que chegar lá e conseguir pegar uma corrida com a mesma relação na sequência, que é difícil, né? E daí ela não queria gravar e tal, tudo bem, não gravei, porque uma delas, que é a costureira e cozinheira, que quer gravar o canal, queria saber o meio que eu faço. Nós vamos perguntar, me perguntar. Eu faço assim, a senhora, quando eu fui dar o exemplo, posso gravar com a senhora, a gente já fala sobre isso, já troca essa ideia sobre esse assunto? Vamos! E a outra, não! Tá, fechou o assunto. O não vence, já falei isso, né? E daí, nisso, parei na sinaleira da João Pessoa pra atravessar a Ipiranga e parou um guerreiro num Kwid prata. E aí, meu bruxo, agora tu veio, não sei o que. Ela só viu, mais um retardado, mais um seguidor, já larguei o adesivo pra ele. Elas ficaram toda boba. Eu vou criar um canal também, depois tu me segue lá, moço. Diz ela, Adriana Barreto. Eu, tá, te busquei. Olha eu dando consultoria pra candidato a influência digital. Trouxe um rapaz agora lá do centro aqui pro Cristal. E ele é professor, treinador de jiu-jitsu, né? Já tem seus seguidores lá no perfil pessoal dele. Quando viu
Tu não viu o carro, né? A parafernália que tá o meu carro, a fantasia que tá o meu carro. Já veio me fazendo um interrogatório, um questionário. Toda a viagem sobre essas questões, né? Engajamento, redes sociais, frequência, formato, gravação, conteúdo, enfim. Passei para ele a minha experiência, o que eu sei e o que eu não sei também. Espero que ele tenha sucesso. Ele disse que é um sonho fazer um perfil para mostrar o trabalho dele, né? Como instrutor / professor de jiu-jitsu. E eu disse, cara, mas por que tu não começa então? Quantos seguidores tu tens? Tem uns 2.000 no meu perfil pessoal. Cara, perfeito para começar. Tu já tem teus conhecidos, já tem teu nicho, já tem tua bolha. Esses caras vão ser os caras que vão te curtir de partida. E o resto é consequência, velho. Faz um conteúdo autêntico, com verdade, com né? Eu falando como se fosse o cara, né? Mas enfim, espero ter dado um incentivo pra ele. Ele disse que ele não me seguiu porque ele tava carregando o celular dele, de fato tá sem bateria. Ele disse que foi fazer a chamada dele ali que acabou a bateria dele. Deve de pane seco já. Então tá, na sequência vamos abastecer. Agora são 20 para as 2 da tarde. Vou pegar aqui a passageira para levar ali pra rua Cleveland, no Morro Santa Teresa. Depois eu vou chegar ali perto das 2. Eu já vou lá no Barcelona mesmo. A diferença é 7 centavos por litro. Tá ok. Daí já abastecemos por lá. E daí já acho uma sombra na sequência para almoçar. E tá calor, você viu? Então já vou na próxima. Já vamos ver sem blusão. Voltei aqui pro tapete, larguei a moça lá em cima na Cleveland e trocou do lado ali na Milton Guerreiro pra vir pro Pontal. Agora eu vou ali pelo menos mijar e almoçar, não abasteci ainda, deixa eu abastecer depois quando eu voltar pro Menino Deus, Cidade Baixa. Ou se eu for lá perto da Otto lá, mas bem que aquele posto lá eu não gosto, que lá eu prefiro passar batido. Enfim, mas eu tenho gasolina, tá tranquilo, tenho autonomia. Tá dando 53 km aqui, parado, congeladinho. Ele fica, quando para no 2, ele fica em 53 e fica congeladinho. Até que desaparece tudo e começa a tocar uma musiquinha. Tu vai te fuder, tu vai te fuder, tu vai te fuder. Daí o cara tem que sair correndo em direção ao primeiro posto que tem. Não é o caso ainda. Enfim, mais uma senhora então. Resultado dessa hora de hoje, acho que foram 3 ou 4 passageiros, sem parar de falar, eu no caso. Mais 4 inscritos. E não vi o pretinho. Não consegui escutar o pretinho básico, né? Mas não se pode ganhar tudo nessa vida. Olha que imagem bonita, eu ia finalizar o take aqui. Olha que imagem bonita na Avenida Diário de Notícias aqui na Zona Sul de Porto Alegre. À esquerda, o Shopping Barra Shopping Sul, pra quem não conhece. À direita, a Escolinha do Grêmio. E um pouquinho mais à direita, o Rio Guaíba, né? Lá no fundo, o bairro Vila Assunção. Essa região aqui de Porto Alegre, muito por causa desse shopping, por causa do Shopping Pontal e por causa do condomínio Golden Lake, que tá na 15 pila pra onde? Orfana 299. Não, buscar lá no Pontal, não dá. Desculpa, mas não dá pra fazer essa aqui. Só pra buscar são 3 km. Aqui na frente à esquerda tá sendo um condomínio de bacana mesmo, bacana valendo. Vou passar ali agora, provavelmente vocês vão conseguir ver. Chama Golden Lake. A primeira fase vai ser entregue até o final desse ano. O Lake Vitória. Esse empreendimento aqui vai valorizar muito essa região da cidade, que por sinal é muito linda, na beira do rio. E talvez para a próxima década seja a região mais valorizada de Porto Alegre. A não ser que chegue uma outra empreendedora, né? E banque, mas Porto Alegre tá esgotado, não tem mais pra onde crescer, a não ser pra Zona Sul. Olha ali os prédios à esquerda, bonito, ó. Estão quase prontos, ó. Esses dois da frente aqui, não dá nem pra dizer que estão em obras ainda. Tu ainda vê alguma coisa, mas eles devem ser entregues até o final desse ano. Eu escutei dentro do carro esses dias aí. Papo de corretor, de vendedor, de qualquer coisa parecida, de investidor. Aí, ó, esse aqui é a esquerda, o Golden Lake.
Esse aqui é o Lake Vitória, são 4 torres. E dizem que os apartamentos aí vão para casa de dezena de milhões. Inacreditável, né? Pois é. Enfim, não tô com mais nada aqui. Vou parar no posto aqui do posto do Farid. Vou apelidar esse posto agora com o posto do Farid para almoçar, mijar. Ó, seu Adão. Nada mais. Viagens mais seguras que eu fiz na minha vida. Trouxe um rapaz aqui vindo trabalhar eu falei Ibope. Outro dia inclusive eu falei Ibope, mas é BOI, Batalhão de Operações Especiais. Todo fardado, todo armado, todo parafernado. Tá feio, né? Não dá pra gravar mais enquanto não resolver essa. Eu mandei mensagem lá pra Cove pra trocar essas pastilhas. O aplicativo só tem vaga no dia 22 de... Que mês que a gente tá? Agosto. Puta, já estamos em agosto, tia. E daí eu pedi, pô, só um pouquinho, ó. Freio pastilha de freio é emergência, né? Eu não posso esperar 12 dias, 10 dias. Hoje é 12, 10 dias pra trocar isso aqui. Não dura, não chego vivo lá. 698, vai tudo fudeu, merda. No fim não, eu sei, tava lá na bomba lá. Na bomba não, tava lá na vaga da bomba. Fazendo abastecer lá. Os caras falaram. Olha que presídio. Sai do boy e vão pro presídio. Vamos mostrar na frente do presídio? Vamos mostrar na frente do presídio. Adoro isso. Vou mostrar na frente do presídio, exatamente. Não diz que é proibido, então não é proibido estacionar aqui. Esse prédio da frente à direita é o presídio. Bom, vocês estão escutando essa gritaria das pastilhas desde ontem, né? Estou esperando um retorno lá para ver se consigo agendar uma manutenção antes do dia 22. Já está chamando a atenção de passageiro, né? O passageiro tá ficando espiado. E daqui a pouco vai vir reporte de carro danificado. O freio está funcionando perfeitamente. Até que vai parar de funcionar, né? A gritaria tá alta, é verdade. 20 para as 3 da tarde. Vou provar para vocês que os guris não tem um minuto de sossego, ó. Tá vendo aquela viatura das massas orquídeas? Não é a KM Media, nem o The Driver. É o carro do amigão aqui. Te apresenta. Fala, Daniel, boa tarde. Leonel. Deixa eu virar aqui. Te apresenta, meu bruxo. Seguidor do canal, como é que tá? Satisfação, cara. Eu nem cumprimentei ele ainda, teu nome? Grande abraço, Leonel de Moura. Tu é o taxista aquele? Não. Não, é o Leonel Reis. Não, seguidor do canal. Tem um taxista, Leonel Reis, que ele quer acabar comigo. Não, tá, fala aí. Normalmente o pessoal reclama disso que eu não deixo ninguém falar. Não, grande abraço, Daniel. Cara, que te sigo desde o começo lá. E admiro teu trabalho aí, cara. Tá aí. Satisfação te encontrar. E tu vende orquídea? Trabalho na Orquídea Alimentos. Sabe que ano passado eu tava fazendo uma campanha da KM Media com a propaganda da orquídea? E daí o pessoal queria saber se eu tinha os biscoitos pra vender pra eles. Capaz, eu acho que eu vi no teu carro, acho que me lembro até. Eu mandava todo mundo se fuder. É? Não tinha biscoito nenhum. E daí eu tô aqui já faz uns 20 minutos. Desde que eu larguei o soldado aqui no BOP, almocei. Não mostrei pra vocês aqui, né? Ué, porque virou a câmera? Ué, o que houve aqui, tia? Ah, tá ali, não tava rateando. E daí, enquanto eu passava aqui, enquanto eu almoçava, ele passou e me buzinou, né? Ou eu tô louco? Isso, não te buzinei. Daí tu voltou aqui? Voltei de novo aí pra... Cara, 17 pila pra Restinga, tu não tem noção, tia. Momento, os caras estão fora da casinha, Daniel. Eu tô aqui na rua do presídio, na frente do presídio, do lado do boy, entregando adesivo pro amigão Leonel de Moura. Leonel de Moura, tu vai colocar ali? Vou botar depois no outro lá, no particular. Ah, sim, mas eu queria que rodasse no da orquídea. Coloca um ali também, não consegue? Coloca lá. Não, vamos filmar aqui ao vivo. Não, vai ficar ruim. Tá, então me dá outro de volta que tá faltando. Tem um pessoal lá do Nordeste me pedindo do adesivo. Vou te falar. Meu trabalho. Fiz até a volta pra te ver. Marca ali, Leonel de Moura no 72 no Instagram. Tá, tu posta lá que daí eu te reposto. Fica mais fácil. Ah, tu coloca a foto lá no teu carro, daí tu me marca, diário oficial, daí eu te reposto. Tá. Daí vai fechar, tá. Daí dá match. Tá, valeu, né? Tá, meu bruxo? Valeu, um abraço. Entenderam o que aconteceu? Eu tava aqui almoçando, ele passou, me buzinou e voltou. Deu a volta na quadra e veio buscar o adesivo. Assim, como que vai a merda. Tive que apagar o último take.
Chamei a passageira, a minha última passageira de véia, e ela se inscreveu. Chamei quando eu tava indo buscá-la. Daí pensei, se ela ver esse vídeo, vai repercutir, sabe? Eu não tô afim que repercute. Vai se sentir ofendida, vai se sentir sei lá o que. Tive que apagar, não sou disso. Pouquíssimas vezes fiz isso na minha vida. E depois de postado apenas uma vez um caso que aconteceu, que eu não vou mais repetir. Quem viu, viu. Quem não viu, nunca saberá. Pegar agora então aqui na Timóteo, 37 pilinhas de Comfort, uma viagem lá para Ipanema. Agora são 15 para as 4 da tarde e não poderia ter viagem melhor pro horário. Vamos lá então, de Comfort, pegar a passageira que nem vi nome também, 37 pila. Quinta-feira de manhã. Vão ter que me aguentar com esse barulho até quinta-feira de manhã. Que delícia de viagem, senhores. Confesso que eu tive que convencer as duas senhoras. Ficaram ressabiadas, como diria minha avó, quando viram um carro todo fantasiado, né? Eu expliquei direitinho, já entenderam a ideia. Ela já. Daí a segunda pergunta que ela me fez é se tu é de Taquara. Eu disse, não, por que a senhora? Porque eu tô vendo aqui, ó, partiu Taquara. Ela já me seguiu no Instagram, já deu um like lá no Reels que eu postei ontem sobre Taquara. Enfim, trouxe elas aqui pro Jardim Imperial, na zona sul de Porto Alegre, bairro de Ipanema. E quando viu, uma viagem leve, a gente veio conversando. Quando viu, a gente tava falando sobre Morango do Amor e sobre o Melo. Parece que o Melo, o prefeito, tem uma casa aqui nesse loteamento. E, mano, eu não sei onde é, já me apontaram, eu vi um dia de noite aqui. E ela não sabe porque parece que ele tinha se mudado pro bairro do Guarujá, aqui em Porto Alegre. E eu tô curioso de saber que vila que ela lá. Campo Novo eu sei, no primeiro plano é o Campo Novo. Aqui tem uma não sei como é que chama isso, uma travessa no meio do loteamento. Daí tem duas vilas lá. A primeira é o Campo Novo, a segunda deve ser o Cristalzinho. Sim, claro, Cristalzinho e Jardim Imperial. Isso mesmo. É bom de ver a cidade por ângulos diferentes, né? Eu adoro isso. Vocês já foram no Santuário Mãe de Deus lá em cima do morro? Fica a dica então. Eu falei outro dia sobre o passeio, né? Tá, deixa eu ligar X, porque se só no Comfort eu não saio daqui essa hora. Reconhece onde estou? Reconhecem? Só que ao contrário do que normalmente eu faço. Salomone, vou entrar na Vicente Monteja, pegar ali no Jardim das Palmeiras uma corridinha para levar para Miguel Tostes. E é só isso que me move em relação a essa corrida. Tá aberta a perna das reclamações, tá, pessoal? Eu acho que hoje não tinha reclamado muito ainda, né? Mas, mais uma vez, eu vou dizer o que eu sempre digo todos os dias quando estou na Zona Sul. Com exceção da hora que eu estou saindo de casa, né? Também, por vezes, quando estou saindo de casa. Como é difícil conseguir uma corrida fazível. Não sei nem se existe essa palavra aqui na Zona Sul. É inacreditável. A primeira que me movimentou até que foi ok. Eu peguei pertinho, levei 10 pila ali pro Forest Park, na Cavalhada. E depois eu parei no posto ali para esperar, no posto que tem na esquina da Salomone. E ali eu fiquei, sei lá, uns 10 minutos, eu acho, recusando todos os tipos de desaforo que vocês podem imaginar. Puta que pariu. Daí tocou essa corrida que eu tô indo buscar, 7 minutos, só porque vão me levar para Miguel Tostes, né? E não quer dizer nada eu chegar na Miguel Tostes daqui a meia hora praticamente, porque eu sei que vou chegar lá, passar raiva com as corridas para levar para as pontas, né? Enfim, complicado. Recebi agora, nesse momento, a confirmação do agendamento da COV. Quinta-feira de manhã eu vou lá fazer a troca das pastilhas. Tem que andar bem na manhã. O freio, como eu falei mais cedo, eu tô me sentindo seguro com a frenagem do carro em si. Tipo, ele responde perfeitamente. Mas não quer dizer nada, né? Porque o barulho tá ensurdecedor já. Aí, ó. Significa que já deve estar no limite a pastilha. É engraçado, né? Esse carro não fechou 24 mil. Vai fechar hoje 24 mil quilômetros. E a pastilha já está nesse estado. E foi de um dia para o outro que começou a gritar. Não teve nem aquele sininho que normalmente tem
que dura lá uns 2, 3 mil quilômetros com o sininho avisando. Pelo menos a minha experiência sempre foi assim, né? A maioria dos carros que eu dirigi, a pastilha começa a cantar de leve, daí depois pá, tu agenda e dá tudo certo e troca. Então é sobre essa quilometragem, que eu acho pouco para um carro zero, né? 24 mil quilômetros. Na teoria era para vir uma pastilha ok de fábrica. Tudo bem que agora sei lá o que vão colocar, né? Porque, enfim, né? A política das locadoras, baratear peça, baratear custo, aquela coisa toda. Mas teve só para exemplificar, teve um Onix que eu rodei, não sei se foi o Nego Velho, que a pastilha... Não, foi o primeiro. Um dos motivos que eu troquei aquele carro também. Ele tinha muito problema. Eu peguei ele com 14 mil quilômetros, se eu não me engano, e menos de 20 eu já tive que trocar as pastilhas. E logo em seguida teve um outro problema com ele também, que era na injeção eletrônica. Lembra que os Onix tudo vinham com injeção eletrônica, acusava ali que estava falhando e tal, daí eu troquei de carro na sequência. Mas sempre foi assim, entre 20 e 30, né? Mas carros rodados, né? Que na sua teoria não estavam mais com as pastilhas originais de fábrica. É isso que eu achei estranho dessa vez. Eu achava que ia durar pelo menos aí uns 30 mil quilômetros essas pastilhas. Mas enfim, né? Tá agendado, é só andar na manha com segurança e esperar e torcer para que nenhum passageiro me reporte por carro danificado, por exemplo, né? Que é um risco que a gente corre e tal, e eu não tô aqui para ficar criando prova nem argumento contra mim. Mas enfim, pegar a Ana então agora aqui no final dessa rua à esquerda e levar lá pro Miguel Toche, voltar pros Puff, né? Vou chegar lá quase 6 horas da tarde, agora são 5h11 e tentar fazer, né? Agora nesse momento tava com 6,50 de dinâmico toda a região lá da central de Porto Alegre. E eu vou chegar perto da hora que é a maior dinâmica do dia, normalmente ali entre 6, 6h15, 6h30. E vou ver se eu consigo aproveitar alguma corrida curta, né? Com uma dinâmica alta. Mas já pensando... Não sei qual é a palavra que o estagiário está fazendo com a gente em relação a isso, sabe? Não sei mais o que pensar a respeito. Chegando aqui à esquerda. Deixa eu registrar então a viagem. Primeiro que a penúltima viagem foi tudo de boas. Fui muito mais rápido que o GPS, por sinal. E tem que estar chegando ali na Miguel Toches. Eu tô parado na tranqueira da João Guimarães ali para acessar Protásio Alves. Olha pro lado, tá o Barba me filmando. Bárbaro BSM, para quem não segue ele lá no Insta, sigam lá. Ele é de Santa Maria, tá aqui já faz uma semana, vai ficar mais uma semana rodando aqui. Parece que a situação tava fraca de demanda lá, né? Eu não quis dizer pra ele que aqui também tá, mas ele tá se divertindo bastante. É só vocês acompanharem ele lá no Instagram. É tudo novidade, né? No começo é tudo novidade. Apesar de já ser macaco velho da pista, é novo em Porto Alegre como motorista aplicativo, né? Ele já tem família aqui, tudo inclusive. E já conhece a cidade, enfim, mas para trabalhar é outra história. E depois, na sequência, larguei a moça ali na Miguel e fui buscar na Zol da Aranha. Aqui eu trouxe aqui para Sebastião Leão na Zenha, 58 para Alvorada. Já recusei umas 63 para Cachucha antes. Agora começa, é só isso que tem. Durante uns 10 minutos vai me oferecer para todos os cantos da GPA. Daí tu olha os números, 58, 63... 1h10, 1h15 a corrida. E daí daqui a 1h10, 1h15 tu tá com 68 pila, beleza, mas tu tá em Cachoeirinha. Ah, é ruim Cachoeirinha? Não sei, eu acho que é pior que Porto Alegre, né? Eu só acho. Não vou lá esse horário pra saber, mas eu só acho. E depois na viagem então que eu tava trazendo a Ana aqui pra Sebastião Leão, fui abordado por 4 colegas. O primeiro num HB20 preto, só passou por mim, buzinou e tal ali na Protásio. Depois ali na de Mão José Otão, eu acho que era um Argo branco. Eu não peguei o nome de nenhum dos 4 porque não deu, tava em movimento, literalmente, com a Ana no carro, dando satisfação pra ela. Adesivo pro segundo rapaz do Argo ali na sinaleira da José Otão, bem na frente do Marista. Daí quando acessei a Sarmento Leite, chegou um outro piloto lado, e eu acho que também era Argo branco, mas com certeza era branco, e já pegou outro adesivo, Praça Menino Deus. Ok, ali pra buscar na Felipe, 25 pila, tá? Fechou, essa aqui eu quero.
ter tempo de reclamar, graças a Deus. Essas coisas que eu gosto de fazer. Pegar o Felipe Camarão e levar pra Praça Menino Deus. 25 pila. Demorado 24 minutos. Mas eu tô aqui dentro, rodar 3, 4 km e tá tudo certo. É pra isso que eu vivo. É pra isso que eu vivo nesse horário, né? E não fazer R$68 pra Cachucha, 58 pra Alvorada. Tá, deixa eu continuar. Daí quando acessei a Sarmento, outro rapaz num Largo Branco também encostou do lado esquerdo. Larguei o segundo adesivo e a moça dando risada. Disse, é sempre assim, diz ela. É sempre assim. Eu disse, não. 2 adesivos em movimento na mesma corrida nunca foi. Nunca aconteceu. E daí quando eu tô acessando a João Pessoa, um Longão Prata passou por mim, já me buzinou e não sei o que, bababá. Eu tentei largar o adesivo pra ele, mas o trânsito não permitiu. Ele escapou e eu fiquei trancado atrás de um bus de turismo lá do Turi Silva. Enfim, né? É o que eu tô vivendo ultimamente, né? Tô parecendo uma girafa numa gaiola, como eu falei outro dia, né? Todo mundo olhando, todo mundo encontrando, todo mundo buzinando. Graças a Deus. 6 horas da tarde. Acho que parou e não foi só as chamadas. Olha a tranqueira da Carlos Gomes a essa hora da noite, 7h30 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Deixei o casal aqui no restaurante aqui da Carlos Gomes e parou de tocar. Até então eu vinha praticamente on fire desde aquela última hora que falamos, não sei aonde. Agora eu vou parar aqui na Praça Alberto Ramos. Vou esperar um pouquinho aqui. E as pastilhas continuam gritando, como vocês podem perceber. Vou parar um pouquinho aqui e esperar. Se for o caso, ligamos o X. Não sei a última vez que eu liguei o X faz tempo, na verdade. Todo final de tarde foi só no Comfort. E parar aqui, ó, na frente desse prédio comercial. E tchulhar pra não tocar Zafari, né? Bem aqui na minha frente, a menos de 300 metros, tem o Zafari de Higienópolis. Mas ali eu não entro nem a pau, Juvenal. O Henrique tá ali tirando foto, meu passageiro que eu trouxe lá da PUC. Falou, velho, grande presença. Levou até adesivo. Mas preciso contar aqui na viagem que eu fiz com ele agora. Peguei na PUC, trouxe aqui pra Jardim Europa. Mais 2 adesivos entregue em movimento, um na Ipiranga e outro na Frei Germano. E ele adorou a ideia, gurizão. Adorou a ideia. Isso aí mesmo, já me pediu adesivo também. Eu também quero. Já se inscreveu no canal. Já tirou foto do carro agora. Tirou foto da plaquinha interna. Que legal, gurizão. Estudante, não perguntei qual curso dele, não vem ao caso. E tá atingindo todos os públicos, né? Que legal, muito feliz. Eu ganho pouco, mas me divirto. Provavelmente vai ser esse o título do 7,98, não. Mínima 10, aqui não, queridinho. Agora tem que voltar pros puffs, que tá tudo vermelho lá. Eu tô aqui nas almofadas. Sem dinâmica. Agora são 9h12 da noite. Daqui a pouco já vou encerrando, já passei os 400. Eu acho que vou chegar perto da meta de novo. Então a primeira corrida pra Zona Sul interessante, se vier eu já vou pra casa. Porque tá bom demais, hoje foi gostoso, hoje foi bem divertido mesmo. Olha ela. Não, olha ela não, esquece, não é olha ela. Hoje deu. Entendedores entenderão. Trouxe o último rapaz aqui pra... Hoje deu, pessoal. 10h05 da noite, meta batida com sucesso. Graças a Deus, tava sentindo falta disso. De verdade, de um dia de semana bem trabalhado. Rodei quase 250 km, fazia tempo que eu não chegava nesse número. 11h06 da noite, então aqui na Avenida da Serraria. Trouxe o rapaz aqui pro batalhão de comunicação lá do centro. Corrida bem boa, bem paga. Eu fui ver agora o mapa como é que tá mais 13 lá no centro. Eu devia ter ficado fazendo as curtas lá, como eu sempre faço, né? E estaria tão perto de casa quanto estou agora. Estou mais ou menos uns 8 km, mais ou menos, do Cafofo do Sol. Estou só no Comfort. E assim eu vou, porque eu cansei. Se tocar alguma coisa eu analiso. Eu cansei por hoje. Eu acho que eu nunca falei tanto na minha vida como no dia de hoje. Além de provavelmente quase 1 hora com vocês, eu falei com 70% dos meus passageiros, aproximadamente. E falei. E a cabeça tá cansada. Mas foi gostoso, foi bom, me diverti hoje. Cheguei na minha meta. O estagiário deu uma ajudadinha ali no final da tarde.
Quando eu peguei o celular aquela hora pra dizer que agora era a hora ali, quando eu tava lá na Gerando Jornela, se não me engano, eu ia ficar lá 10 minutos recusando. Na terceira chamada já veio uma corridinha pra eu fazer e depois encaixou. Encaixou como não encaixava há muito tempo. Como não encaixava há muito tempo. Fiz minha perninha na volta da Uro, como eu gosto, direcionado para Barros Cassal, entre 7h30 e 9 horas, que rendeu bastante também. Várias corridinhas conectadas, todas curtinhas, com mais 2, com mais 3, valendo a pena. E agora por último ainda consegui 2 corridas boas. Eu tava lá na Tour de Rose, né? Consegui pegar 25 por Hotel Intercity Cidade Baixa e 45 aqui pra Serraria. E assim nós finalizamos o dia de hoje, né? Acho que eu já falei demais, né? Já falei tudo que tinha para ser dito no dia de hoje. Então muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Isso é a serração, tá? Essa imagem embaçada assim é a serração. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for, ou faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a palavrinha secreta hoje, para eu ter certeza que chegou até aqui ao final do vídeo, é hashtag... Como é que eu pensei? Eu sempre esqueci. Hashtag girafa na gaiola. Exatamente, hashtag girafa na gaiola. Fui.